Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui começa mais uma gravação, versículo do dia, que se encontra em Esdras, no capítulo 4 e no versículo 6. Aqui vem dizendo sobre a oposição durante o reinado de Xerxes e Artaxerxes, Nós sabemos que o povo de Deus teve a liberação, o rei Ciro tinha liberado o povo de Deus a construir o templo do Senhor, E durante essa construção, os adversários começaram a lutar contra essa construção, Eles queriam parar de qualquer forma, porque tudo que é para Deus vai haver levante, Pois a casa do Senhor erguida, os doentes poderiam entrar, E assim, ali poder se consertar, poder fazer daquele lugar um pedacinho do céu, Onde iriam encontrar o Senhor, adorando ao Senhor, buscando a sua santidade naquele lugar. Então o inimigo não estava satisfeito, porque era algo que beneficiaria o reino de Deus, e o inimigo estava querendo parar com essa construção. Então houve dedicação, mas também houve levante, e durante esse tempo todo os adversários tentaram impedir, e eles começaram a ver o meio onde eles poderiam acabar, impedir essa construção de avante, E nós sabemos que o inimigo ele tinha sede de destruir, de acabar, com tudo aquilo que está iniciando. Então, vamos dar aqui início, no versículo 6, dizendo assim: Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Então, nós sabemos que o Ciro liberou e ainda abençoou o povo de Deus para construir, o templo do Senhor. E assim, a mão do Senhor estava ali. Deus estava no negócio. Os adversários estavam querendo acabar com aquilo que era da permissão de Deus, Mas nós sabemos que ninguém pode impedir os planos e os propósitos de Deus, pois eles sempre ficam frustrados, porque é sempre a vontade de Deus que prevalece. Mas depois que o Ciro sai, não passa mais a liderar. Quem passa a liderar era Xerxes, que começou a reinar ali, e os inimigos começaram já ver que agora eles iam conseguir executar os seus planos, porque com o Ciro liberando não tinha como, não tinha brecha para eles entrarem, Mas depois que mudou de rei, eles começaram a agir, Eles começaram a escrever uma carta acusando o povo de Judá e de Jerusalém, querendo colocar, eles contra o rei. E eles começaram a montar, toda uma situação para convencer eles de não deixar eles construir, fazendo eles enxergar de outra forma, no sentido que não seria benéfico para ele essa construção, porque quem sairia perdendo era o rei. E nós vamos ler aqui para que possamos entender melhor, Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, o inimigo de Judá, liderado por Bislão, Mitretate e Tabel, enviaram a Artaxerxes, uma carta em aramaico e foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte, Sinsai, escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes
a carta, na qual apresentaram ao rei, né, um relatório negativo. Então, eles fizeram um relatório dizendo só pontos negativos, né, daquela cidade, daquele povo, para poder tirar credibilidade, né, e assim eles mandar eles pararem, né, de concluir ali o que eles estavam terminando. Então, fizeram tudo negativo sobre Jerusalém, né? Eles começaram a falar coisas que não beneficiaria, né, o povo de Deus, né? Saudar o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereg e de Susã e Suelão. E também enviaram saudações do restante do povo, que grande e renomado Assurbanipal havia deportado, estabelecido em Samaria, em toda a terra, vizinho da província do oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Então eles disseram assim, olha, ao rei Ataxerxes e seus súdicos leais na província do oeste do rio Eufrates, informamos o rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo essa cidade rebelde má. Já restauraram os alicerces. Então, eles começaram já a mostrar ali a revolta, a inveja, né? Que o povo saiu da Babilônia para construir, né, o templo do Senhor. A cidade estava destruída, né? Mas só que ele começou a dizer, olha, essa cidade ele é rebelde, má, né? Então, já restauraram o muro. E começou a falar, olha, é bom que o rei saiba que esta cidade, se ela for reconstruída, os seus muros forem concluídos, né? Haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusaram a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Ou seja, não vai trazer benefício para o Senhor. Esse povo não merece construir essa cidade, vai trazer prejuízo para o Senhor, né? Então, ou seja, eu estou fazendo esse favor de vir aqui falar para o Senhor do prejuízo, né, que esse povo vai causar para vocês. Ou seja, eles não tinham nada a ver, né, com essa reconstrução, com a vida daquele povo que estava construindo, que estava destruído, né, queriam colocar pedra, né, eles queriam entulhar o poço do povo de Deus, né, e nós sabemos que ele estava fazendo papel ridículo, né, não estava contendo, né, com o que seria benéfico. Eles queriam algo ruim, eles queriam acabar, eles não queriam ver nada erguido. E nós sabemos que o inimigo é dessa forma, ele não quer ver ninguém de pé, ele não quer ver ninguém buscando a Deus, ele não quer ver ninguém construindo a área da sua vida, porque o intuito dele é paralisar, ver você no sofrimento, ver você sendo envergonhado, visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrando. Deste modo, enviamos o rei essas informações, sugerimos que se faça uma busca. Então, eles ainda sugeriram, né, que eles viessem fazer uma busca e viessem ver que realmente o que eles estão falando é algo verídico, né? Então, o Artaxerxes, né, ele pediu, né, Artaxerxes, ele pediu para fazer esse levantamento, para saber se procederia mesmo tudo que estava sendo falado com eles através dessa carta, né? E foram lá buscar o registro dos antepassados, no qual o rei descobrirá como essa cidade foi rebelde em outros tempos. Ou seja, foi algo do passado que o povo foi rebelde para com o Senhor. Mas se o Senhor o perdoou, se o Senhor restaurou, eles estavam querendo trazer o passado, né? Pois o povo já tinha sido liberto da Babilônia, né? O povo estava longe do Senhor, estava dando prejuízo, estava na rebeldia, né? E por isso estava lá, na Babilônia, por isso que foram soltos depois
e agora eles tinham uma nova vida agora pela frente, e o inimigo não estava querendo deixar essa nova vida fazer parte da vida deles, porque esse tempo construído era a intimidade deles de volta, sendo restabelecida, né? Traria benefícios, né? Deus agora iria construir uma nova identidade para o povo de Deus, que viveu muito tempo distante, longe do Senhor, né? Então aqui vem dizendo assim, o rei descobrirá como essa cidade foi rebelde em outro tempo. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que o dominavam, né? Então, não tem um relato bom de cidade de Jerusalém, né? Mas era algo que já foi passado. Então, eles não deveriam de levar em consideração o que já ficou para trás, né? Mas só que o inimigo ele sempre vai ficar procurando algo. E quem assim dá o ouvido, né, acaba caindo no conto daquilo que o inimigo planejou, né? Pessoas vão procurar vasculhar tudo, quando não encontram, vasculha tudo, quando não encontra, eles inventam, eles armam, eles planejam, né? Não planejaram toda a cena da morte de José? O que parecia não era verdade, porque a túnica era dele, mas ele não tinha sido morto por um animal, o sangue não era dele. Então era algo planejado, era algo verídico, humanamente falando, mas era algo que estava em oculto, mas dos olhos de Deus nada fica em oculto, tudo fica às claras e as evidências, né? E aqui eles estavam trazendo o que já tinha passado muitos anos sobre aquela cidade. E declaramos ao rei que essa cidade foi reconstruída e seus muros foram concluídos. Então ele veio falando, olha, a metade desse muro aqui foi concluído. Se o senhor não parar, a outra metade vai ser concluído. E dessa forma, vai trazer prejuízo para vocês aí. Ou seja, estamos fazendo um favor. Estamos abrindo os olhos do senhor. Não merece oportunidade esse povo de construir, não. Vai trazer malefícios, né? Você vai perder a província do oeste do rio Eufrates, né? E o rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta, ó. Ao comandante Reum e ao secretário da corte Sinsai e seus companheiros Samaria, em toda a província do oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim, mas eu ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobrir que de fato Jerusalém tem sido, ao longo do ano, o foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província do oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, dei ordem para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser construída enquanto eu não mandar. Então, para a alegria deles, né, a cidade foi parada. A construção não podia ir mais e avante. Por quê? Porque foi vetado o direito do povo de Deus que já tinha sido liberado pelo rei Ciro, né? Eles conseguiram fazer a cabeça do Artaxerxes, né? E sejam diligentes, não discutem esse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique o interesse do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para o Reum, Sinsai, seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém. Depois que foram lida essa carta do rei Artaxerxes para Reum e Sinsai, né? Eles foram logo para Jerusalém. Não, vamos logo parar isso logo. Vamos lá ler para ele que eles têm que parar e acatar essa ordem aqui que está vindo dessas autoridades, né? Obrigaram o judeu a parar a construção, né? Então, com essa carta, eles ficaram impedidos de dar continuidade a essa construção. Mas mais à frente nós vamos ver que essa construção pode até ficar por um tempo parado,
mas o que é de Deus prevalece, né? E essa construção ela iria ser retomada, porque a mão de Deus estava sobre esse negócio. Eles estavam lutando contra Deus, contra os propósitos de Deus. E quem estava no controle todo o tempo era o nosso Deus. Deixa eu beber aqui um chazinho. Então, essa construção ela ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, né? Então, nós sabemos que não ia demorar muito para ela ser retomada. Mas o que eu quero te dizer é que hoje não é diferente, nos dias de hoje, né? O inimigo, ele age com astúcia, ele usa os meios dele para paralisar, né? Não, se a gente inventar essa situação aqui, vai dar certo, né? A gente tem que colocar testemunha para dizer que foi dessa forma, porque aí ninguém vai sair prejudicado, vai ser um crime perfeito, formado, planejado, né? Vão dar credibilidade nessas testemunhas, nessas pessoas, e assim ela vai pagar por algo que ela não fez, né? E dessa forma vamos conseguir esse papel, vamos conseguir prejudicá-lo, né? E assim vão ter uma visão completamente ao contrário, né? Essa é a verdade. Eles fizeram com que a versão do povo de Deus, né? Aquela cidade que foi rebelde, que agora eles tinham ficado anos lá na Babilônia, então foi algo que já era do passado do povo, né? E eles estavam trazendo para o presente, né? E nós sabemos que o inimigo é assim. Por isso que se haver brecha, o inimigo vai envergonhar. Se não haver brecha, quem será envergonhado vai ser o inimigo, né? Pois aquele que começou a boa obra aqui, com certeza ia terminar. Não seria o inimigo que ia paralisar. Por um tempo esse papel prevaleceu, mas depois caiu por terra. Foi quebrado, porque nada pode frustrar os planos de Deus, né? Você vê que tudo foi levantado aqui. O inimigo levantou tudo que estava ocorrendo e a insatisfação dele e ainda mostrou que estava interessado, estava preocupado, né, com o rei, que traria prejuízo para ele. Mas, na verdade, quem estava incomodando, né, trazendo insatisfação, é para eles mesmos, que estava levando os adversários, né, eles que estavam sentindo. Eles não estavam fazendo favor, eles estavam destilando veneno. Eles estavam ali sendo um instrumento de destruição das coisas de Deus. E não iria ficar dessa forma. Não é verdade? Quando a pessoa arma uma cena, no sentido alguém conta algo da tua vida para alguém e ela muda completamente, aí faz aquela cena, aquele teatro, fica só destilando veneno, falando umas coisas, né, armando, né, para você passar vergonha, para rir, e dessa forma achar que está te atingindo, porque ela já destilou o veneno e a pessoa está com aquela aversão e já te olha com um olhar desconfiado, não olha mais com credibilidade, já olha de outra forma daquilo que foi pintado, daquilo que foi falado, né? E dessa forma elas passam a agir e fazer a cena como já tinha feito em outros lugares, né? Aí ela vai lá e faz de novo, porque vai dar certo, vão conseguir te prejudicar e ainda vai te tirar do lugar. Porque é assim que o inimigo faz, né? Ele planeja, ele não sabe como tirar, mas ele vai fazendo o mesmo joguinho que estava fazendo em outro lugar. Porque o intuito do inimigo é envergonhar, é acabar com a integridade, é acabar com a vida da pessoa. Mas dos altos céus, quem está contemplando os bons e os maus é Deus. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem anda plantando uma semente ruim na plantação do justo não vai prevalecer, não vai vingar. Esse fruto ruim não vai frutificar,
numa terra boa. Não vai, né? Ela não vai ter vida, porque não existe, né, uma árvore boa produzir frutos ruins e uma árvore má, ruim, produzir frutos bons, diz a Bíblia. Então não tem como, por um tempo, você vê que esse registro aqui, né, o que foi falado, essa carta foi pedido para paralisar essa conclusão aqui dessa obra, prevaleceu, mas depois caiu por terra. Tudo que é mentiroso, tudo que é armado, ela não prevalece, ela não tem vida, né? Ela não tem vida. E nós estamos vendo, né, que Deus ia agir agora para que o povo de Deus viesse retomar essa construção, né? E eu digo para você, os levantes podem ser grandes, o inimigo tem sede e fome de destruir os filhos de Deus, mas há um limite, há uma barreira, uma proteção de fogo ao qual ele não pode passar esse limite, né? Ele tem fome e ele há, sim, de devorar e comer os próprios leões, né? Não os filhos de Deus, o justo não será presa fácil para ele, né? A presa fácil para eles serão, né, do seu próprio convívio. Pois é, né? Do seu próprio convívio. Não há de ser o justo que será a comida do leão, né? Porque essa plantação não é do justo. Plantação da injustiça, da maldade não vai prevalecer, né? E você vê quem procurou cavar a cova, quem procurou destruir também Daniel, armando e fazendo o rei assinar, né, aquele decreto para que aqueles que não se curvassem aquela estátua, né, eles quebrassem esse decreto, estaria ali na cova dos leões. O resultado foi, Deus permitiu Daniel ir até a cova dos leões. Mas lá houve proteção, lá houve livramento, lá houve o anjo para fechar a boca do leão, houve o anjo para proteger do fogo, para segurar, para ir na frente, deixar com que nenhum fio de cabelo dele sequer fosse queimar, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado, ou seja, tem situação que Deus assim o permite, até que dê certo os planos e os propósitos do inimigo, para que o nome dele lá na frente venha a ser glorificado, porque ele sabe como puxar, ele sabe como envergonhar, que eles estão envergonhando o nome do Senhor, que quer destruir os propósitos de Deus. E naquele momento, o que armaram para Daniel não serviu, mas quem armou nela caiu, na própria cova caiu, e foi triste, porque por causa de todos pagaram, né? Os que prejudicaram Daniel, né, por inveja, eles tiveram ele e as famílias dele tudo dentro da cova dos leões. E mal chegou na cova, na entrada, já morreram porque o fogo era ardente também, né? O fogo era ardente. Eles não conseguiram. Isso mostra que Deus tem compromisso com os filhos dele. Jamais vai abandonar em tempos de dificuldade. Deus sempre está cuidando de nós. Daniel entrou seguro, confiante. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Ele sabia da integridade, da lealdade dele com o Senhor. Ele sabia da plantação dele. E sabia que agora Deus faria um impossível acontecer, né? Então, por um momento, prevaleceu os propósitos do inimigo, mas depois caiu por terra, porque a plantação não vai ser o justo que vai colher, né? Esse decreto, né? Tentaram envergonhar aqui o povo de Deus, eles vieram com toda a propriedade, né? E expulsando já o povo de Deus à expressa, né? Foram lá à expressa levar esse decreto, né? Fazendo uso de força, obrigaram o judeu para a construção, como se eles fossem criminosos. Não, vai parar agora, tem que parar. Já tem um decreto, a revolta do inimigo, né? Fazendo uso de força, está escrito aqui. Então era algo que tinha a ser falado, né? Mas ele estava com sede, estava irado, né? Irado, e nós sabemos que é o diabo que está irado,
que o demônio está manifestado. É o tempo todo assim essa perseguição, por causa que está mexendo com o inferno. O diabo não quer perder, né? Ele quer ficar por cima, né? Então, não era necessário eles agir daquela forma, com aquela força, com aquela fúria. Mas o diabo já estava manifestado. O diabo, aquilo ali foi um prazer para eles levar aquela carta, né? Expulsar, obrigando os judeus a parar a construção, né? Então, passou a vergonha aqui, né? A vergonha foi em público, mas Deus daria honra ao povo dele, pois Deus honraria o povo dele. Deus não deixaria isso ficar do jeito que foi. Deus faria essa construção ser retomada, para a vergonha do inimigo que queria envergonhar os propósitos de Deus, né? Então, tudo que começamos, né, na permissão de Deus, vai terminar, vai concluir. Vai haver levante? Vai, mas se perseverarmos até o fim, nós vamos concluir, não é verdade? Então, se você começa a construir uma casa, você tem um objetivo, você tem um foco, você tem que terminar ela, você não pode deixar ela inacabável, você não pode ficar na metade. Só vai ficar na metade se assim precisar de comprar material, porque não tem dinheiro para você dar sequência, para você concluir a comprar os materiais. Mas se tem nessa condição, você vai querer ir até o fim, porque você vai ter tudo o que precisa para essa construção de qualidade, né? Então, com a presença de Deus na nossa vida, a gente tem condição de terminar, porque sem a presença de Deus, essa construção ela não tem alicerce. A presença de Deus que ordena a bênção, né? É ela que é o sustento, é ela que, se não for na nossa frente, não for conosco, né, nessa jornada, nessa caminhada, a gente não vai conseguir ir avante, né? Então, o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, sem o Senhor nós não podemos nada, mas com a bênção, a liberação do Senhor a gente consegue, pois a Bíblia diz que um homem não recebe coisa alguma se do Pai não lhe for dado. Então, se o Pai o deu, Ele dará a condição, Ele dá a capacidade, Ele vai adiante de você, preparando o seu caminho, né? E o povo já tinha dado a glória a Deus, já tinha festejado por esse alicerce já está erguido. Eles louvaram, eles pararam a construção e tinham louvado a Deus, né? Dando a honra e glória ao Senhor por causa desses alicerces. E só dos adversários ouvir isso, ficaram revoltados. Eles ficaram, né, inconformados. Então, para você ver que depois, em seguida desse agradecimento, desse agradecimento, dessa gratidão que o povo estava tendo, o levante começou a acontecer, né? As perseguições começaram, né? Mas quem cuida de você não dorme, né? Continue agradecendo, continue a louvar o Senhor. Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão. Enquanto você louva, a cadeia ela é quebrada. No mundo espiritual, está havendo uma grande revolução, está havendo destruição das cadeias, está sendo destruída todo o laço do jugo, toda a barreira, todo o trabalho feito está sendo quebrado. Está havendo libertação. E dessa forma, o inimigo não vai ficar satisfeito, né? Então, mesmo ao contrário, acontecendo nesse cenário, deve continuar entoando louvor ao Senhor, agradecendo, né? Essa carta chegou, essa situação agora veio dizendo que é para parar, ou seja, o Senhor não está conosco, o Senhor permitiu, agora nos veta. Tem que continuar perseverando, tem que continuar na fé, continuar com o mesmo espírito de gratidão, de louvor, porque está mexendo com o inferno, o diabo está irado, ele não estaria satisfeito
Se esse propósito não tivesse sido avante, se está se levantando, porque era o propósito de Deus esse tempo ser erguido, né? Então, o que é de Deus, né? Vai ter luta, batalha no mundo espiritual, mas que possamos entender que se nós lutarmos com a força do braço, a gente vai cansar. Então, é necessário buscar as coisas do alto, as coisas do espírito, para que possamos vencê-la, sem se cansar, porque a batalha já não é mais nossa, mas é sim de Deus, né? E a boa notícia vai chegar, né? Por que vai chegar? Porque fiel o que prometeu. E você, quanto isso, vai perseverando, não baixa a cabeça. Foi envergonhado, mas a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram contra ti. Então, quem dá a resposta é Deus. É Ele que viu todo o cenário, toda a armação do inimigo. E pode ter certeza que é Deus agora que vai fazer com que a honra alcance os filhos de Deus, para que eles consigam concluir o que estava sendo erguido, para a glória de Deus. Amém? Eu não vou me estender muito, eu vou ficando por aqui, mas depois a gente vai dar a sequência, né? Eu quero dizer que não importa a oposição, não importa o que o inimigo está planejando. Se Deus é vivo, se Deus é poderoso, se Ele é justo, Ele julga com retidão e justiça, é Ele que vai julgar a tua causa. Pois jamais Deus fica do lado da injustiça, da maldade, da perversidade. Ele julga a nossa causa, pois o que entregamos na mão dele é causa resolvida, é solução chegando nesse cenário para a glória de Deus. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.